Tipo, quem tá querendo mudar de vida mesmo tem que falar a verdade mesmo. E a gente fala também, tipo, eles chegam junto na gente, mas sem chegar mesmo, porque senão não dá certo. Aqui é desde do diretor até a mulher que passa o pano ali no chão ali. Trata a gente super bem, entendeu? Tipo, eles querem mesmo, tipo, até se comove assim com a história que a gente conta e tal, porque muitos aí tem muitas histórias e tal. Tipo assim, eles se preocupam com a gente mesmo e querem ver a gente longe desse mundo de droga. Quando a gente fala de usuários de álcool e drogas, a gente está falando de uma pessoa que usa uma droga dentro de um determinado contexto. Isto é um problema de saúde, é também um problema social e é um problema do estilo de vida dela. Então, é fundamental que essa pessoa se disponha a rever a sua vida e a rever a sua relação com a droga. Não há como você impor a mudança de comportamento para as pessoas. Nós temos que trabalhar essa mudança de comportamento, temos que mostrar o benefício que ele pode ter ao abandonar um hábito que não está fazendo bem para ele e como que o que está ruim pode ficar um pouco melhor. O Centro Mineiro de Toxicomania faz um trabalho complexo, com muitos profissionais, mas muito do que eles fazem ali pode ser aproveitado nas experiências nas unidades de saúde, nas escolas, nos centros de assistência social. A questão da privacidade, né? É uma questão tão simples e que às vezes fica tão esquecida. Ter um espaço numa unidade de saúde onde a pessoa possa conversar com privacidade, sem ninguém passando por ali, né? O usuário ou um familiar. Parece pequeno, mas é muito importante, né? Uhum. E a importância desses dispositivos que os centros de saúde podem contar, alguns, né? No sentido de que, por exemplo, o Centro Mineiro de Toxicomania, inicialmente não havia o clínico, a própria especificidade do uso de álcool e de outras drogas exigiu que isso fosse implantado. E quando você recebe um paciente, ou mesmo um adolescente, enfim, é importante que, e aí pensando no centro de saúde, que o profissional que receba possa contar ali se ele precisar de que tenha um atendimento médico, de que isso seja feito ou que seja agendado, porque esses dispositivos eles são necessários para trabalhar a própria questão que se apresenta ali, né? E tem um aspecto que é muito importante, que a gente também tem dados mostrando que eles foram testados vários tipos de tratamento, no caso de tratamento específico, o que faz diferença muitas vezes é o acolhimento mais do que a técnica. Ou eu ser um super especialista na área, é importante que tenhamos conhecimentos, etc., mas o fundamental para a mudança de resultado que as pesquisas mostram é a forma como o profissional lida ou como acolhe, sem preconceitos, sem julgamentos, porque nenhum de nós gostamos de ser julgados sumariamente, sem ser conhecido ou por um preconceito, né? Então é muito importante a gente ter esse acolhimento no sentido de você ser empático, você entender que aquela pessoa está tendo um problema e que isso ele está procurando ajuda ou está procurando um outro tipo procurando um profissional por uma outra razão qualquer, e que na sua conversa, quando você é aberto, sem barreira, sem ter julgamento prévio, ele acaba te falando, numa oportunidade, você consegue fazer uma abordagem preventiva, muitas vezes, adequada, e você consegue fazer um resultado e mudar a direção daquele comportamento daquela pessoa por uma simples postura de não ter julgamento, e isso também passa por uma preparação da equipe, né? Uhum. E nesse sentido, essa questão da transferência, quer dizer, de alguma forma, o laço que pode ser estabelecido ali, ele é fundamental para tudo. Todos nós escolhemos o dentista, o médico, a partir da transferência. Então, esse acolhimento é o que vai possibilitar que seja estabelecido esse laço. Vou explicar, né, Cristina, essa transferência, essa empatia, né, essa confiança transferência que acontece. É um termo que o Freud cria e que ele tem esses dois aspectos. Esse aspecto do laço, né, vamos dizer assim, do amor, né, vamos pensar em uma transferência mais positiva, e o aspecto de transferir também, porque à medida que a pessoa fala, ela também vai construindo, a partir daquele que escuta, toda a problemática dela. Mas para que essa relação se construa ali entre o paciente e o profissional, tem que ter
tem que parar, tem que ouvir, tem que dedicar um tempo de atenção. Esse momento do acolhimento, ele é essencial para isso. E vamos dizer assim, transferência é vontade de rever uma vez mais. Né? Porque uma das dificuldades é que às vezes chocam as pessoas, é que teve até na entrevista um rapaz que falou: o ser humano busca o próprio bem. Não, muitas vezes o ser humano busca ou fica enredado na própria destrutividade. Então, esse trabalho da transferência, desse acolhimento, é o que vai possibilitar a própria pessoa de lutar contra a destrutividade, né? Que é a partir das próprias ações, né? E é aquela questão de você se colocar no lugar do outro, né? E tentar entender as dificuldades do outro também. Eu acho que isso é fundamental. Isso não precisa ser psicólogo ou especialista de outras drogas para fazer. No nosso dia a dia, a gente deve fazer esse exercício e isso abre muitas portas e melhora muito a sua qualidade de cuidado. Provavelmente o adolescente vai te procurar, às vezes naquele momento em que você tem uma postura adequada. Se você teve uma postura adequada naquele momento, ele pode não querer falar naquele momento, mas assim, aquela pessoa, eu acho que eu posso conversar sobre assuntos mais complexos ou assuntos que eu não gostaria de conversar com outra pessoa, mas eu gostei daquele professor, ou daquele orientador, daquele pedagogo, Vira etc. uma referência, né? Para buscar naquele momento mais porque a gente sabe que um dos maiores problemas que a gente tem nessa área é uma intervenção mal feita, ou uma expectativa de uma intervenção mal feita, ela retarda muito a procura por ajuda. Então, acaba que, por questão de preconceito e estigma, aquele usuário, se ele tiver qualquer problema, ele vai ter receio de procurar ajuda. Ele já acha que vai ser mal recebido. Isso. Né? Acaba que retarda o cuidado e só vai em situação mais grave. Principalmente se ele sofre esse preconceito dentro de casa, ele tende a esperar que ele vai sofrer esse preconceito em qualquer lugar que ele chegar. Né? Sim. E essa própria dificuldade da suposição de saber. Por isso que muitas vezes os centros especializados, eles favorecem que as pessoas suponham, né, que quem trabalha ali, né, vai entender o problema, né? Porque tem uma tendência na questão do uso de dificuldade de supor o saber no outro, que o outro vai saber ajudá-lo. É como se o outro não usa e não sabe. Então, é toda uma série de estratégias que tem que ser montadas para que essa suposição de saber vá se constituindo, porque para que ele se mantenha e para que ele demande tratamento. E trazendo isso para a prevenção, não só para o tratamento, a pessoa vai a uma unidade de saúde ou vai a uma escola, às vezes tratar de outro assunto e ali você acha a deixa para descobrir se a pessoa é uma pessoa que pode estar em risco no futuro, que está vulnerável. Sim. Isso aí é muito importante, porque esses sinais, eles vão aparecer em vários espaços, nas escolas, nas situações, né, do centro de saúde, enfim. E escutar isso e poder acolher até esse pequeno detalhe e apontar possibilidades para que ele possa procurar são essenciais. Eu acho que um outro aspecto que a gente deve também deve levar em consideração quando a gente vai chamar principalmente os jovens que estão no início do uso é o prazer que a droga traz. Então, às vezes também a gente tem uma postura muito da que a gente já discutiu, da pedagogia do terror, que sempre usar droga é ruim, e que o desfecho vai ser sempre alguma coisa trágica, pode acontecer, você tem muito mais chance de ter problemas. Mas as pessoas têm prazer no uso daquela substância, os jovens se divertem usando drogas. Então, elas não sofrem com o uso da droga, elas se divertem. Então, se você vier com um discurso também desse tipo de coisa, que isso é errado, ou um discurso muito moralizante, e tentar falar que daqui a alguns anos você pode ter um câncer porque você está usando tabaco, ou você pode se tornar um dependente, para o jovem isso não tem sentido nenhum. Não ecoa, o que interessa é que ele tem um prazer e vai se divertir muito mais com o uso da substância. E essa informação, ela nem sempre é suficiente. Aí que é a interrogação da prevenção. Além da informação, quais outros aspectos podem, né, ter esse efeito preventivo? Né? Cristina, muito obrigada. Théo, muito obrigada. E você que nos acompanha, não deixe de acessar o ambiente virtual de aprendizagem na internet. Lá você vai encontrar textos complementares, atividades e ainda pode tirar dúvidas com o seu tutor. Veja só. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF,
e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA. Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais. Nosso endereço na internet, você já sabe, é www.portalminasaude.com.br. E na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, a gente se encontra de novo para mais uma aula do curso Prevenção em Pauta. Até lá!